Está terminando o prazo para os rancheiros de Jardinópolis desocuparem as casas à beira do Rio Pardo por uma determinação da Justiça. Eles mantêm esperança na regularização urbana que está com processo em andamento. Os rancheiros da região do Campo Belo 2, em Jardinópolis, estão desesperados com a retomada do processo de desocupação das casas. A juíza Mariana Tonoli Angeli deu um prazo de 10 dias para que a empresa responsável pela área volte a cumprir a decisão de demolir os imóveis. A dona Bercília está há 17 anos no local e indignada com a notícia. Eles tratam a gente como se a gente tivesse entrado, invadido isso aqui, nós roubamos. Não, o Alcídio Balbo deu para cada um o meu amigo que está aqui do lado, ele tem papel que foi doado para ele. Foi doado para ele. Eu ainda não tenho porque eu comprei do que foi doado para ele. Você entendeu? Então, eu não tenho esse papel. Mas o meu foi doado junto com o dele. Os dois pegou no mesmo dia. Nós não estamos aqui invadindo a privacidade de ninguém, nem tirando os direitos de ninguém. Nós só queremos os nossos direitos. Seu Araújo tem um rancho há mais de 35 anos e se recorda de quando ganhou a área para morar. Para pôr a luz, a gente não tinha os postes até aqui. Aí fomos até a usina e o nosso amigo lá, que é o dono da usina, ele falou, não, vocês podem usar a rede para pôr a luz para vocês. Ele é tão bom que às vezes a gente precisava de água, ele mandava trazer para nós. E eu acho injusto que estão falando que a gente é invasor. Se ele autorizou nós usar até a rede de luz dele, porque ele tinha uma bomba aqui no Varjão, que quando enchia, ele jogava para fora. Aí depois eles pararam. Foi aí que nós entramos com a nossa luz aqui. Juntamos 20 rancheiros e conseguimos arrecadar o dinheiro e fazer isso que nós temos hoje aqui. Outra coisa, a água. A água nós juntamos 20 rancheiros também para poder pôr a água encanada aqui, que seria o poço artesiano. Então, eu acho injusto, depois de todo esse tempo, eu com 37 anos daqui, e falar para mim que eu sou invasor. Nós começamos a construir aqui, tudo naquela esperança, porque podia construir, né? Agora, de repente, pega a gente de surpresa assim, falando que vai demolir tudo, né? Aí eu fico controlando meu esposo, que já está com 83 anos, tem problema de pressão alta, né? Tem outras enfermidades, e a gente fica tentando controlar, como aconteceu com a vizinha aí, que agora infartou nesse instante, né? A gente já fica preocupado, como vários outros que já infartaram aqui, né, por conta disso aí, porque é uma pressão muito grande, não é por falar vai demolir, é a pressão que é muito grande, sabe? Eles não têm nada para mexer aqui, né? Só para tirar o sossego da gente, aí eles poderiam ter um pouquinho de dor na consciência e ver a dor que a gente está passando, né? Em saber que vão demolir também. Um absurdo que eles estão fazendo. Aliás, eu acho que é uma falta de humanidade, entendeu? Porque, pelo que eu conheço lá do rancho deles e que eu vejo os outros ranchos, eles não estão destruindo nada, eles estão apenas construindo e preservando. As famílias têm esperança na regularização urbana. Em junho deste ano, a Prefeitura de Jardinópolis enviou à Justiça ofício pedindo a suspensão do processo de desocupação das áreas. Que nem nós estávamos dando a entrada no Rio Urbe agora, né? Então eu ainda tinha fé ainda que o prefeito poderia ajudar, nós podíamos urbanizar isso aqui, né? E nós ia seguir regras, dar regras que os rancheiros fala assim, ó, quem não tem ar, planta. Se for exigir mais ar para mim, eu planto mais ar, quanto mais. Eu estou sempre plantando árvores aqui, então exige, quer uma fossa-teto, instala uma fossa para quem não tem. Então, exige, põe não na causa rancheiro, né? Aqui a gente reformou, arrumou para a gente poder estar passando a nossa velhice aqui. Aqui o rancho tem 40 anos, desde 1984, que é do meu sogro. Então, assim, ele passou para o meu marido, porque ele sabe que aqui é onde ele se sente melhor. A preocupação maior é com aqueles que não têm onde morar, se não for nos ranchos. No caso, eu e outras pessoas também, mais prejudicados, porque a gente não tem moradia, né? Não tem casa, né? Uma situação dessa aí
é mais difícil, né? Se demolir não tem. Vamos supor, onde a gente tem, vamos supor, uma irmã, alguma coisa assim, já não cabe as coisas, né? E além disso, a gente tem animal, né? E o que eu vou fazer? Vendi uma casa minha para vir para cá, para me ter sossego. Agora quer tirar nós. Eu não sei para onde eu não vou morar com meus filhos. Cada um tem sua vida, né? Não tem como eu morar com eles. Tudo que eles também trabalham, uma trabalha, tudo elas trabalham de faxina. Não tem condição. Eu não sei para onde que eu vou. Em junho deste ano, foram demolidos cerca de 80 ranchos da fazenda Lago Formoso, que é outra área à beira do Rio Pardo, em Jardinópolis. A desocupação foi provocada por uma ação do Ministério Público, que alega que as terras não podem ter habitações por ser de preservação permanente. A decisão da Justiça de agora, que atinge as casas do Campo Belo 2, se estende também para os casos de Sertãozinho e de Cruz das Poças, que estavam protegidos pelo processo de reurbanização urbana, ingressado há mais de um ano na Prefeitura. O advogado de defesa de um grupo de 70 rancheiros explica que ingressou com um mandado de segurança para suspender as demolições por conta dessa medida que está em andamento. A própria lei federal que instituiu a regularização fundiária no Brasil, uma lei de 2016 que entrou em vigor em 2017, ela determina a qualquer autoridade do Poder Judiciário que suspenda qualquer ordem de reintegração de posse ou de demolição, caso esteja tramitando um processo de regularização urbana, uma REURB, na Prefeitura, que é o nosso caso. Então, essas demolições não poderiam estar acontecendo até que as prefeituras de Sertãozinho e Jardinópolis decidissem sobre a viabilidade ou não da regularização fundiária destas ocupações. Fabrício Martins Pereira também falou sobre o incêndio às máquinas da usina, dona da área, que foram atingidas no fim de semana. O crime tem sido tratado como suposto atentado por conta da decisão da Justiça de demolir os imóveis. O que acontece é o seguinte, a nossa orientação sempre foi para, numa posição pacífica, buscarmos decisões judiciais que possam reverter esse absurdo que está sendo praticado contra esses ocupantes. Agora, se realmente aconteceu um atentado, tem que ser apurado pelas autoridades policiais e tem que ser punido quem praticou, o autor desses delitos. Com toda certeza, eu asseguro que não são as famílias que nós representamos, porque são famílias pacíficas, que estão na área há mais de 50 anos, são pessoas dóceis, pessoas que cuidam do meio ambiente, pessoas que cuidam dos animais. Então, com toda certeza, não vem desse grupo aqui de Sertãozinho e Cruz das Poças. Se é que realmente ocorreu algum atentado. Gislene Lopes, de Jardinópolis, para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Jardinópolis não se manifestou. Já o executivo de Sertãozinho falou que o processo de REURB está em andamento e a empresa dona da área diz que sempre acata toda e qualquer decisão judicial. Para falar mais sobre esse assunto, conosco no nosso núcleo de jornalismo está o Dr. Vinícius Bugalho, advogado, a quem eu já desejo boa tarde, uma ótima sexta-feira, doutor. Por que, mesmo com esses processos da REURB, a Justiça retoma a decisão de desocupar, demolir então esses ranchos na análise do senhor? Bem-vindo. Boa tarde, André Costa, nossa Franca do Imperador e a todos que assistem o Jornal TV Clube. Isso decorre da chamada coisa julgada material. O processo veio sendo discutido em mais de 20 anos e agora chegou-se à fase final. O Ministério Público se compôs com a empresa, com a usina agropecuária Iracema, e com isso se está executando a ordem judicial. Está corretíssimo de se executar a ordem judicial na primeira instância. Porém, essa ordem só pode ser paralisada mediante uma decisão superior de segunda instância do Colégio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que é o que está se tentando obter no presente momento por parte aí dos rancheiros. Os prefeitos não têm força com a regularização urbana para tentar impedir essas demolições, doutor? André, eu li todo o processo, as manifestações do respeitável Ministério Público, por parte dos dignos advogados rancheiros, até tem. Talvez o Ministério Público deveria contar com uma surpresa, que é um mandado de segurança por parte dos prefeitos municipais,
tanto de Sertãozinho quanto de Jardinópolis, no sentido de aplicar o artigo 31 da Lei 14.365 de 2017, que regula o REURB, e aplicar esse mandato de segurança e suspender essas demolições com base nos projetos de REURB que já estão tramitando. Portanto, está faltando talvez um pouco de vontade e força política dos prefeitos. E como ficam os ranchos que já foram demolidos em Jardinópolis, caso os advogados consigam reverter a decisão judicial que autorizou essas demolições? Em alguns casos, essas decisões, se forem obtidas em segunda instância mediante mandado de segurança, chegarão um pouco tarde, porque se trata já de situações consolidadas, mas por outro lado também nós temos duas dicotomias. O artigo 6º da Constituição Federal, que garante o direito à moradia, e esses rancheiros têm esse direito, que alguns estão ali por doação há mais de 50 anos, e por outro lado o artigo 225 da Constituição Federal, que dispõe sobre o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Talvez ponderando esses dois dispositivos, esses dois direitos fundamentais da nossa Constituição, é que os dois municípios vão obter o REURB em nome ainda dos ranchos que estão naquele local, moradores, e no sentido de dar dignidade humana a essas pessoas e consolidarem as moradias definitivas. Porém, isso aí só acontece se as decisões de segunda instância vierem rápido, paralisando esse processo de primeira instância. Caso contrário, a tendência é demolir tudo e recompor ali a mata ciliar, a área de preservação ambiental permanente que se encontra naquele local. E o mínimo que se espera nesse momento, doutor, é que haja ali um acolhimento social dessas famílias, né? Porque, como o senhor disse, muitas estão ali há 50 anos e outras muitas não têm outra moradia, não tem para onde ir, está indo para casa de parente, para casa de um filho, ou seja, precisa ter esse atendimento social. Precisa ter o atendimento social das duas prefeituras, de acordo com o que foi homologado no acordo judiciário de primeira instância, porém, talvez, se não chegar a tempo aí uma decisão de segunda instância em 30, 40 dias, vai demolir tudo e, infelizmente, essas pessoas perderão esse direito à moradia digna, que algumas já com 50 anos de posse sobre aquele local. Se errou no processo lá atrás, há 23 anos atrás, já não cabe mais esse tipo de discussão, porque existe uma coisa julgada material, juridicamente falando, e decisão judicial não se discute, decisão judicial se cumpre. Quando o senhor fala da força política, aliás, até da força de uma união de forças de políticos, a gente está falando tanto de prefeitos e até de parlamentares eleitos aqui na nossa macro-região que nesse momento podem realmente tentar reverter essa decisão, né, doutor? Sim, eu li agora um mandato de segurança que foi impetrado por alguns rancheiros dia 4, está muito bem fundamentado e está em acordo com a decisão. Talvez esses parlamentares deveriam se unir a esses advogados e encaminhar manifestações de câmaras municipais falando do grave problema social, que é jogar essas famílias na rua sem direito a uma moradia digna. Então, precisa ter força política, André. Essa força está na mão dos senhores vereadores, muito mais do que os próprios prefeitos. A gente segue acompanhando todo o drama envolvendo essas famílias aí dos rancheiros. Doutor Vinícius Bugalho, advogado, agradeço a presença do senhor aqui. Ótimo fim de semana, doutor. Igualmente, um abraço a todos. Até mais.